Olá, meus queridos e minhas queridas, meus amados e amadas do Senhor. Estamos aqui para mais um estudo e hoje nós vamos estudar e falar sobre a igreja no contexto da humanidade. Vamos pedir ao Espírito Santo que ele nos ajude e nos oriente. Pai querido, nós suplicamos a Ti agora para que o Teu Espírito Santo possa nos dar entendimento, sabedoria, autoridade na explanação desse estudo. Dá-nos entendimento, Senhor. Repreendemos em nome de Jesus, no mundo físico e espiritual, qualquer intento do maligno para trazer qualquer confusão na nossa mente, no nosso entendimento concernente ao que realmente significa igreja. Dá-nos a Tua bênção, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, hoje nós vamos falar sobre a igreja no contexto ou no meio da humanidade, no convívio da humanidade. Na verdade, a humanidade sempre esteve dividida em três tipos de comportamentos, por causa da forma de pensamento e de entendimento. Então, a humanidade sempre esteve dividida em três tipos, no mínimo, de comportamentos. O primeiro comportamento é aquele das pessoas que creem em Deus, que acreditam em Deus, que temem, amam e procuram servir a Deus de todo o coração. O segundo grupo é aquele grupo de pessoas que creem em Deus, acreditam em Deus, respeitam as coisas de Deus, mas elas não temem a Deus da forma como deveriam temer e muito menos o servem como deveriam servir. Eles acreditam e servem e fazem as suas orações e as suas práticas de vez em quando, mas não são fiéis realmente porque creem de forma mais firme em Deus. Agora, o terceiro grupo é aquele grupo que não crê em Deus, ignora Deus, não quer saber de Deus e não permite que nada acerca de Deus interfira no seu estilo de vida. Não é? Na verdade, o nosso estilo de vida, a forma como nós vivemos, revela em qual desses três tipos de comportamento nós estamos. Se somos os que creem e servem a Deus de verdade, ou os que creem e não servem a Deus de verdade, e se somos aqueles que não creem em Deus e o ignoramos, não é? Então, a igreja no contexto da humanidade. O que é a humanidade? Humanidade é a sociedade humana, né, em seus determinados tempos e espaços, né, de todas as línguas, povos, raças e nações. Essa é a humanidade. Não é? E a igreja está nesse contexto. Né? A humanidade é um conjunto de seres humanos representado pelas famílias, né, pelos grupos sociais de todos os continentes existentes no mundo. Não é? A humanidade é representada por todos os povos e por todas as línguas, raças e nações. Agora, igreja, né? Existem pelo menos três tipos de conceitos, parecer, ideias, noção, definição sobre igreja. Eu falei sobre três tipos de comportamentos que existem no mundo em relação à pessoa de Deus, e fé e igreja, e agora existem pelo menos três tipos de conceitos sobre igreja. O conceito humano, né, da pessoa simplesmente humana, não estou falando de religioso, mas o conceito humano do mundo em geral. Igreja é templo, é casa, é um prédio. Né? O templo é reverenciado, eles falam, reverencia um templo, aqui é uma igreja, né? Eles respeitam, né? E muitos dizem, aqui é a igreja, ou eles dizem, lá está a igreja, ali está a igreja, né? Ou seja, para o mundo, para a humanidade, igreja é um local específico e, de uma forma específica, um prédio, né? Um lugar específico, aonde as pessoas se reúnem para cultuar a Deus. Agora, o conceito religioso é um templo, igreja é um templo, é uma casa, é um lugar para cultuar a Deus, para falar com Deus, conforme a religião, a forma de crer e de cultuar. Vocês estão entendendo? Agora, para aqueles que creem na palavra de Deus, o conceito bíblico, igreja é o Israel de Deus. Igreja é o povo de Deus, a família de Deus, a comunidade do Senhor, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, a noiva do Senhor, é a cidade santa, é a nova Jerusalém. Olha como que é diferente. Não é? Já não é mais prédio nem lugar, mas pessoas. Não é? Que se reúnem no lugar. Mas a forma
de entender e de falar sobre o que é igreja, elas são diferentes conforme o entendimento, a fé de cada um, conforme a formação de cada um de nós. Os diferentes conceitos e entendimentos sobre o que é realmente igreja cria uma confusão na sua definição e principalmente no seu propósito no meio ou no seio da humanidade. Não é? A forma de entendimento diferente muda o propósito, muda o objetivo, muda a verdadeira função da igreja, não é? O significado da igreja no contexto da humanidade. Exatamente pela falta do verdadeiro entendimento, não é, sobre Deus e sobre o seu plano, o seu propósito, é que sobre igreja, hoje, existem no mundo aproximadamente 60 mil, religiões diferentes. Falando-se de igreja, falando-se de igrejas e de religião, existem aproximadamente 60 mil religiões diferentes. As 8 religiões mais frequentes, mais destacadas, mais conhecidas hoje no contexto do mundo da humanidade é o cristianismo, que envolve catolicismo, protestantismo, né, os evangélicos, que é aproximadamente 2,2 bilhões de fiéis. O judaísmo, que é descendente de Abraão, através do filho Isaque, não é? É aproximadamente 15 milhões de judeus descendentes de Abraão através de Isaque, não é? O filho da promessa. Agora, existe o islamismo com 1,6 bilhões, não é? Bilhões, que de descendentes de Abraão através do filho Ismael, com a escrava Agar, não é? Que nasceu da escrava Agar, que são os árabes, os descendentes dos árabes. Né? Então, cristianismo, judaísmo, islamismo, o hinduísmo, que são aproximadamente 900 milhões, a religião chinesa, que abrange o confucionismo, taísmo, budismo, que são aproximadamente 400 milhões de fiéis, o budismo, que são 376 milhões de fiéis, aproximadamente, o sikhismo, que é monoteísta, que é 9% da Índia, da população da Índia, e o espiritismo, que são aproximadamente 13 milhões de fiéis, de seguidores. Então, existem essas 8 religiões que são as mais destacadas, mas por causa da forma de entendimento, a forma de cultura, de compreensão, daquilo que eles receberam a respeito de igreja e de religião, não é? Existem hoje aproximadamente 60 mil religiões diferentes. No sentido religioso e espiritual, o mundo, nós podemos ver que é totalmente dividido. As pessoas dizem crer em Deus, mas às vezes elas não se unem, porque elas estão divididas na sua forma de crer, de entender, e de cultuar e de servir a Deus ou não. Não é? Deus nunca criou religião nenhuma. Religião é uma invenção humana dos homens. Religião é a invenção dos homens. Por isso, são tantas e são divididas, separadas, e não são unidas. É uma pena, não é? Deus nos une, as religiões nos separam. Por isso nós estamos aproximando do final dos tempos, que vai surgir o anticristo, que é a besta que emerge do mar, o falso profeta, que é a besta que emerge da terra, que é do meio do eclesiástico religioso, e que vai unir as pessoas num tipo de ecumenismo, não é? Mas que todos vão ter que fazer a mesma coisa, crendo da mesma forma. Né? Mas a palavra de Deus, ela nos mostra como que realmente nós devemos servir a Deus e crer em Deus. Tanto a sociedade como as religiões são formadas de famílias. Por isso que se a família estiver bem,
a sociedade. E a igreja está bem. Se a família não estiver bem, tanto a igreja quanto a sociedade não estará bem. Por isso que tanto a sociedade hoje está da forma como está e as igrejas cheias de problemas, muitos problemas, né? As famílias estão hoje divididas, as religiões estão divididas, não é? Os povos estão divididos. No meio disso tudo, existe um povo que se distingue principalmente para Deus, que é a Igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo. Então, Jesus ele não vem para uma religião, ele não está defendendo religião, ele vem para buscar a sua igreja, o seu corpo, a sua noiva, e não um religioso, não uma religião, não uma denominação. Espero que você entenda. Isso é muito difícil às vezes de entender quando nós não temos a compreensão e não temos o ensino verdadeiro acerca disso tudo, né? Quando falamos de dispensações, de períodos de tempos na história da humanidade, eu quero fazer aqui uma linha do tempo rapidamente. Por exemplo, na primeira parte do tempo, né, existiu no início a raça adâmica. E aproximadamente, né, no ano 1920, aproximadamente antes de Cristo, Deus chama Abraão, você vê isso lá em Gênesis capítulo 12. Deus chama Abraão e através de Abraão começa um novo povo, que é o povo judeu, a raça do povo judeu, os descendentes de Abraão. E Deus fala com Abraão através de você, através da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Olha que coisa interessante. Só que o povo começa muito bem, depois termina mal, e começa muito bem, firme, e depois vai afrouxando, e eles foram afrouxando, e lá no ano 605 a.C., Israel perdeu a sua independência, perdeu o seu último rei, porque eles falharam muitas vezes, e os gentios tomaram conta de tudo. Então, Israel perdeu o seu lugar de destaque. Não perdeu a bênção abraâmica, não é? Mas perdeu a sua autoridade. Porque quando nós afrouxamos, quando nós não andamos direito, nós perdemos a nossa autoridade, seja ela em que área for. Nós precisamos manter a nossa autoridade, a nossa postura. E Israel, infelizmente, os descendentes de Abraão perderam. E aí veio o tempo dos gentios. E aí veio então Jesus. Chegou Jesus, não é? E quando Jesus chegou, através de Cristo, surgiu a igreja. E aí começa agora o tempo da igreja, não é? O tempo em que a igreja vai testemunhar. Teve o tempo dos judeus, os gentios depois tomaram conta, e agora é a igreja. Só que a igreja tem afrouxado. Não é? A igreja tinha afrouxado, por isso que depois virá o anticristo e virá o falso profeta, e aí depois haverá o arrebatamento. Isso é um outro estudo, não é? No Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 10 ao 12, fala assim: ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Está falando de Jesus. O versículo de número 11 fala: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Agora, no versículo 12, ele diz: mas a todos quantos o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aí está nascendo aqueles que creem em Deus através de Jesus Cristo, o Filho que Deus enviou ao mundo para salvar o mundo, como diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, agora, mas a todos quantos nele creem, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Interessante que na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 2, vamos ver aqui. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2. No capítulo 2, nos versículos versículos 9 e 10, né? É um texto bem conhecido.
capítulo 2, versículos 9 e 10, está escrito assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Está falando agora daqueles que, mas a todos quantos o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, né? Israel, no Antigo Testamento, construiu um templo, um tabernáculo móvel. Depois, construiu, através de Salomão, um templo fixo. Olhem, prestem bastante atenção sobre quando nós falamos de igreja, de tabernáculo, de templo. Então, Israel, lá no deserto, construiu um templo móvel, sob direção de Deus. Depois, através de Salomão, construiu-se o templo fixo, não é? E Deus falou que ele manifestaria o poder dele naquele lugar, seus olhos estariam voltados para aquele lugar e todas as orações feitas naquele lugar seriam ouvidas, não é? Então, formou o templo fixo. Mas, quando veio Jesus disse, lá em João 14, 17, Jesus fala assim: ora, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco agora, mas ele estará em vós, dentro de vós. Ou seja, vocês então agora serão o templo de Deus. Vocês agora serão o lugar da adoração. Deus estará dentro de vocês. Por isso que Jesus, quando veio, Isaías profetizou no capítulo 7, versículo 14, que o Emanuel viria. Nascido de uma virgem, o seu nome será Emanuel, o Deus que veio até nós, o Deus conosco, o Deus para estar conosco, dentro de nós, em nós, e falar e viver através de nós. Não mais num templo móvel, lá construído por mãos humanas, nem por um templo fixo construído por mãos humanas, mas agora no templo que somos nós, que somos criaturas de Deus, que fomos formados conforme a sua imagem e a sua semelhança. Na cruz, quando Jesus foi morto, lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, antes de Jesus morrer, antes dele suspirar e morrer, ele disse: tudo está consumado. Tudo está pronto. Tudo está feito. Agora não tem mais nada para fazer, não é? E aí ele ressuscitou ao terceiro dia e esteve com os discípulos. E quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nos versículos de número 4 e 5, a palavra de Deus fala assim, deixa eu ler com vocês. Atos, capítulo 1, versículos 4 e 5. Fala assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aí Jesus fala de novo lá em Atos 1,8, ele fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então o Espírito Santo virá sobre vocês, estará em vocês, e vocês testemunharão, vocês sairão falando. Ninguém vai precisar ir ao templo para ouvir, porque você será agora um canal, um templo vivo, né, pregando a palavra de Deus. Isso não está dizendo que nós não precisamos mais estar no templo e na casa de Deus, não é? Porque é o lugar onde a igreja, que é o corpo de Cristo, se reúne para adorar a Deus. Então, lá em Atos capítulo 2, de 1 a 3, está escrito assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Que
que falassem. E eles começaram a falar das grandezas de Deus, a testemunhar das grandezas de Deus. Então agora o Espírito Santo passou a estar dentro do povo de Deus. Aí nasceu a igreja do Senhor. Aí nasceu aqueles que não ficariam mais trancados num templo, nem selecionando pessoas que podiam entrar no templo. Não é na sinagoga somente os judeus podiam entrar, os gentios não. Então agora veio a igreja. A palavra igreja significa os chamados para fora, não para ficar do lado de dentro, fechados do lado de dentro, mas agora cheios do Espírito Santo, ir para fora e pronunciar a palavra de Deus. Então agora o Espírito Santo está dentro dos discípulos e dentro de nós. Então nós hoje não somos um templo feito por mãos humanas, que é móvel igual no deserto, nem um templo fixo, como foi o templo de Salomão. Nós hoje somos o templo do Espírito Santo de Deus. E isso é maravilhoso, né? A partir daí, nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus. Vamos ver primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículos de número 19 e 20. Olha o que é que Paulo fala. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, ou por bom preço, por um preço maravilhoso. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, acaso vocês não sabem que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, né? Por isso, nós somos hoje o sal da terra, como Jesus disse, e a luz do mundo. Somos nós. Somos nós. Olha o que Jesus lá diz em Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5. Versículos de 13 a 16. Está escrito, Jesus está dizendo assim: vós sois o sal da terra. Olha, nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita hoje em nós. E no meio, no contexto da humanidade na terra, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, né, sem sabor, porque tem muitos crentes que não têm sabor nenhum, né? Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E é isso mesmo que acontece. Todo crente que não tem autoridade, ele é desprezado e é pisado pelos homens. Aí no versículo 14 ele fala, nós vamos ler até o 16, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então nós estamos aqui hoje no mundo para que todos possam ver as boas obras e possam ver a luz em nós e que nós possamos dar sabor, né? E não sermos amargos, sermos julgadores, pessoas que vão estar julgando, condenando, mas nós vamos trazer sal, sabor, luz e vamos mostrar as boas obras para a glória do Pai. E dessa forma testemunharemos como o corpo de Cristo. O nosso testemunho pessoal e o nosso estilo de vida é o que nos dá autoridade e legalidade para sermos reconhecidos como igreja do Senhor, como povo de Deus, como sal da terra, como luz do mundo. É o nosso testemunho de vida. Existem muitas pessoas que dizem, eu sou crente, eu sou cristã, mas você olha para ela e fala, você não é nada, você é um trem doido aí. Sabe? Você não é nada, crente você não é não, você pode ser tudo, menos servo de Deus. Infelizmente, mas nós, como igreja, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, nós vamos brilhar, nós vamos com o nosso testemunho e estilo de vida, testemunhar que nós somos o corpo de Cristo, né?
Não são as nossas palavras, nem o nosso conhecimento, os nossos certificados, mas o nosso estilo de vida, o nosso testemunho pessoal no mundo, como cidadãos. Olha, nós seremos conhecidos como igreja do Senhor, através do nosso testemunho como cidadãos, como família, como pais, como maridos, como esposas, como filhos, como empregados, como patrões, como chefes, como líderes, como pastores, como obreiros, em tudo. Não é pela nossa roupa, nem pela nossa Bíblia na mão ou debaixo do braço que seremos conhecidos como igreja do Senhor, mas pelo nosso testemunho e estilo de vida. Não é? Lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, Jesus disse assim: nisto todo mundo, todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então, é pela nossa vida, é pelo nosso testemunho de vida. Por isso, somente o verdadeiro crente é que é perseguido ou reconhecido. Porque o que não é reconhecido como crente e também não é perseguido, porque ele é como todo mundo, como qualquer pessoa. Mas o nosso estilo de vida vai mostrar se nós somos igreja do Senhor no contexto da humanidade, né? Porque se eu amo, eu cuido, eu protejo, eu ajudo, eu não me torno um peso, um problema, eu passo a ser solução e não complicação, aí então eu sou conhecido como sal da terra e como luz do mundo. Se não for assim, seremos apenas religiosos, cheios de manias, cheios de rituais e de costumes e nada mais. E nada mais, não é? E o pior, sem nenhuma autoridade, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, Jesus fala assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Mas é se permanecermos nele. Não é se conhecermos os versículos de cor, se conhecermos o endereço da igreja, o culto, a forma do culto. Não, é se permanecermos nele e a palavra dele permanecer em nós. Podemos pedir o que quiser e nos será feito. Então aí seremos conhecidos como igreja do Senhor. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: sede submissos a Deus, submetei-vos a Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Agora, se você não se submeter a Deus, não estiver debaixo do controle da bênção de Deus e for enfrentar o diabo, pode saber que ele vencerá você e ainda te dará um couro, uma surra, e você ficará envergonhado. Mas, se nós nos submetermos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 26, está escrito assim: não ponha dentro da sua casa nenhuma coisa condenada ou contaminada, amaldiçoada, porque são coisas amaldiçoadas que Deus não quer e Deus não aprova, não é? Porque se nós tivermos dentro da nossa casa coisas contaminadas, nós seremos também contaminados e amaldiçoados juntamente com ela. Leia depois isso, Deuteronômio capítulo 7, versículo 26. Quando nós olhamos lá em Josué depois de Deuteronômio, primeiro livro depois de Deuteronômio, né? O Deuteronômio é o quinto livro da lei, da palavra de Deus, e Josué é o sexto livro, lá do princípio, no Antigo Testamento. Então, Josué capítulo 7, versículo 13, Deus fala assim: reúne o povo e santifica o povo. Santifica o povo, porque tem pecado no meio de vós. Tem coisas contaminadas no meio de vocês. E vocês não vencerão o inimigo enquanto vocês não eliminarem no meio de vocês as coisas contaminadas. Então, se eu sou igreja, se eu sou o corpo de Cristo, eu vou eliminar da minha vida, da minha casa, do meu habitat, da minha atmosfera de volta de mim,
tudo o que é contaminado, tudo aquilo que não agrada a Deus. Aí eu serei conhecido como igreja do Senhor. Por isso que em algumas casas de crentes você entra, você sente paz, você sente a bênção de Deus, você sente como se estivesse num culto, e existem casas de irmãos que você entra, parece que você está no inferno. Misericórdia, que Deus tenha misericórdia. Parece que você está no meio de uma confusão, de um problema, e você às vezes não entende o que é aquilo. Lá em Isaías, capítulo 59, Isaías capítulo 59. Ah, pastor, o que é a igreja? Eu estou te mostrando o que é a igreja. Eu estou te mostrando. Não é? Estou te mostrando. Se você entender o que é isso, você vai saber o que é ser igreja. E aí você vai entender se você é igreja ou não, ou se você é apenas um frequentador de culto e está no meio da igreja que somos nós. Isaías capítulo 59, de 1 a 3, fala assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Não é? Nós lemos até o 3. Mas o que é que nos separa de Cristo e de Deus? Os nossos pecados. Se eu vivo uma vida de pecado, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus? Eu sou igreja? Não. Eu só conheço e frequento reuniões, mas eu ainda não sou o templo do Espírito Santo de Deus, ainda não sou a igreja, não sou reconhecido como igreja. Por isso que muitas pessoas falam assim, para ser crente igual fulano de tal, eu não quero ser não. Vocês já ouviram isso? Que Deus nos livre de sermos esse péssimo exemplo. Não é? A nossa vitória em todas as áreas depende da nossa postura, da nossa decisão, da nossa determinação e atitude. Lá em 2 Crônicas 7,14 fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A situação hoje no mundo, em todas as áreas e aspectos, está envolvendo o mundo social, moral, ético, político, econômico, judiciário, familiar, matrimonial, religioso, espiritual, né? E por causa disso o mundo hoje está caótico, catastrófico, péssimo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ver Isaías capítulo 24, versículo 5. Por que está assim? Por que é que o mundo está assim? Eu estou mostrando isso para vocês, para dizer, será que eu, como servo de Deus, estou fazendo a diferença no meio disso tudo aí? Ou eu estou no meio desse bolo aí? Será que eu faço parte daqueles que creem em Deus, que amam a Deus, temem a Deus e servem a Deus de todo o coração? Ou eu sou aquele que crê, mas não leva muito a sério, não levo as coisas de Deus a sério, não me importo muito e vivo do jeito que eu quero? Ou eu não creio em Deus? Aonde eu estou? Eu sou o corpo de Cristo? Eu sou a igreja de Cristo? Qual é a minha função, a minha situação, o meu papel no contexto da humanidade? Olha aqui o que a palavra de Deus fala, lá em Isaías capítulo 24, versículo 5. Na verdade, a terra toda está contaminada por causa dos seus próprios moradores, porque eles mesmos transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. O problema é o homem. O problema é a humanidade. O problema são os povos. É que fazem tudo errado. Que eles desobedecem as leis, mudam os estatutos e não querem aliança nenhuma com Deus, quebram aliança com Deus. Lá em Isaías capítulo 5, versículo 20, está escrito assim, 5:20, está escrito assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal,
que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Não é isso que está acontecendo hoje, meus irmãos? Não é exatamente isso que está acontecendo hoje? O errado é que é certo, o certo é errado. Deus não é bom e o diabo é que é bom? As coisas malignas é que são boas e as coisas benignas é que não devem fazer? Não é isso? Todos os conceitos estão trocados? Os princípios estão mudados, estão trocados, estão quebrados? Que Deus tenha misericórdia de nós. Isaías capítulo de número 59. Isaías 59 fala assim. Versículo de número 2, 4 e de 5 a 7. 2, 4 fala assim, capítulo 59, versículo 2 e 4 fala assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o vosso rosto de vós, para que não vos ouça. Versículo 4. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concedem o mal e dão à luz a iniquidade. Olha do versículo 5 ao 7, o que diz? Chocam ovos de áspide, de serpentes venenosas, e tecem teias de aranhas. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar sangue e o inocente, e matar o inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Misericórdia, meu Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deixa eu ver um outro texto que eu estou me lembrando aqui. Em Miqueias, capítulo de número 7, versículos 2. Só um momentinho, meus queridos. Miqueias, capítulo de número 7, versículos 2. Olha, pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juízo aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem e tramam. Meus irmãos, quando a gente lê isso aqui, você vê tudo o que está acontecendo hoje. Olha o versículo de número 4. O melhor deles é como espinheiro. O mais reto é pior do que uma rede de espinhos, porque envolve, abafa e sufoca o outro. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Vamos ver ainda os versículos 6 e 7. 5, 6 e 7. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra o sogro, a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. Hoje, o mundo está dessa forma. Terrível. Nós vamos ver aqui alguns outros textos também, que são sérios. O mundo está de mal a pior.
As famílias estão péssimas, a sociedade está péssima. O povo, quanto mais estuda, pior fica. É uma coisa terrível, não é? O jovem hoje entra para uma faculdade de uma forma e sai totalmente detonado, totalmente errado. Antigamente, nós saímos formados, saímos cultos, inteligentes, com conhecimento, pensando em um futuro brilhante. Hoje não, eles saem da forma como saem, que você sabe. Da pior maneira possível, não é? Que Deus tenha misericórdia de nós. Deixa eu ver aqui ainda, Isaías 59, versículos 14 e 15. Deixa eu ver aqui. Isaías 59, 14 e 15. Fala assim: pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Meus irmãos, se você faz o bem e você quer andar certo, hoje você é condenado, criticado, ridicularizado e perseguido. Você só é aceito se você fizer o que é mal. Meus irmãos, o mal sempre odiou o bem. O bem sempre foi odiado pelo mal. Mas existe o mal e existe o bem. De que lado nós estamos? Se eu sou igreja do Senhor, nesse contexto da humanidade, eu sou o bem ou eu sou o mal? Eu vou compactuar com o mal? Se eu me compactuo com o mal, é porque eu não sou igreja do Senhor. Eu sou a grande meretriz que se contaminou com os povos e com todos os costumes do mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, de 1 a 3, fala assim: ora, o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, apostatarão da fé, desistirão da fé, largarão a fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira e têm cauterizado a própria consciência. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 5, fala: ora, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo uma forma, uma aparência de piedade, negando-lhe, entretanto, eficácia. Foge desses. Está escrito, 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 5. Essa é a humanidade hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós, dos nossos filhos, da igreja hoje, que está debaixo de uma nuvem negra terrível, que está num contexto terrível de perdição, de maldição. Mas nós estamos aqui para nós sermos luz e sal da terra, né? Qual é o papel da igreja nesse contexto da humanidade? Lembre-se, igreja não é instituição, muito menos prédio. A igreja somos nós, a igreja sou eu e a igreja é você. Não é? Quando perguntamos, o que a igreja vai fazer? Acontece uma coisa, o povo, os crentes falam assim, e o que a igreja vai fazer? A igreja é você. Ou seja, o que é que você vai fazer? O que é que nós juntos vamos fazer? As pessoas falam, o que é que o pastor vai fazer? Não, o que é que você vai fazer como igreja? O pastor e a igreja ele tem que fazer, é você também que está perguntando. Então, né, o que a igreja vai fazer? Né? Estamos às vezes perguntando, mas o que é que nós vamos fazer? O que é que cada um de nós vai fazer e tem feito como igreja do Senhor? Né? Muitos dizem, qual é o nosso papel, o nosso dever, a nossa função, a nossa responsabilidade? Qual é? É de ser luz, é de ser sal, é de testemunhar com o poder cheio da graça de Deus, cheio da unção do Espírito Santo de Deus, é de dar exemplo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos e amados uns aos outros. Então, sou eu, é você, nós somos a igreja. Eu quero ver o que é que a igreja vai fazer. Então você não é igreja, não? Você é o quê? Você é um boteco? Você é uma casa de bilhar? Você não é o corpo de Cristo, não? O que é que nós vamos fazer? O que é que nós estamos fazendo? É isso. Nós somos a igreja.
Não é o prédio, não. Não é o pastor, não é a liderança, não. É a liderança com o prédio, com o pastor, com todo mundo junto. A não ser que você não faz parte disso. Então você está fora. E se você está fora, não enfie o seu bico no meio. Não dê palpite. Não é o seu lugar. Você está entendendo o que eu estou falando? Por que é que eu estou falando assim? Porque as pessoas dizem assim. As pessoas são duras e elas falam. E eu também sou duro e eu falo também. Eu falo também porque eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Então qual é o papel nosso da igreja? É de ser luz, é de ser sal na terra. Você precisa ser luz, você precisa ser sal na terra como eu também. Nós precisamos, né? Nós precisamos testemunhar. Vou levar para ouvir um testemunho na igreja. Ouve o seu testemunho, você não tem testemunho, não? Ouve o seu, você não tem nada para falar, não? Ah, vou levar para o pastor orar, você não sabe orar, não? Você não tem autoridade para orar, não? Você não sabe, você não tem nada, você é vazio. Você é vazio, um saco vazio, sem nada. Só cheio de opiniões, não é? Ah, olha, como corpo de Cristo, olha o que é que diz lá em Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 17. Preste atenção nisso aqui. Hebreus 13, 17. Fala assim: obedecei aos vossos guias, aos vossos líderes, aos vossos pastores, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Obedecer aos líderes não é obedecer a um carrasco, não, viu? Porque tem muitos líderes que eles acham que eles são donos das casas, das famílias, dos bens das pessoas, do dinheiro do outro. Não. Esse aí está errado e Deus vai cobrar dele. Mas obedecer àqueles que velam pelas vossas almas, que querem o melhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Não é? Obedeçam a eles. Se você é corpo de Cristo, você vai obedecer, mas se você não é, então obedeça quem você quiser. Faz do seu jeito. Nós falamos lá no princípio que existem 3 tipos de comportamentos, não é? Volta lá que você vai entender. Lá em Hebreus capítulo 10, 25, está escrito assim, 10, 25. Não deixemos de congregar como é costume de alguns, porque alguns têm esse costume, não vou não, não tem ido não, vai atrás deles. Vai atrás deles. A hora que o anticristo chegar na porta da sua casa, entrar dentro da sua casa, eu quero ver o que você vai fazer. A hora que invadir sua família, seus filhos, sua mulher, seu marido, eu quero ver o que você vai fazer. Na casa do Senhor, nós somos pessoas imperfeitas que estamos buscando a bênção de Deus. Mas estamos ali buscando a bênção de Deus. Nós não estamos ali fazendo hora, não. Então vai para lá, buscar a bênção de Deus. Não deixemos de congregar como é costume de alguns, como é mania de alguns. Como é mania de alguns. Vocês estão entendendo? Como é o capricho de alguns. Não faça isso. Lá em Romanos capítulo 13, meus irmãos, isso é ser igreja do Senhor. Isso é ser igreja do Senhor. Romanos capítulo de número 13, deixa eu ver aqui, versículos de 1 a 5, fala assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar, para tratar, para lidar com aquele que pratica o mal. Até o versículo de número 5. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Vocês estão entendendo, igreja do Senhor? Desobedientes, cheios de mania, querem mandar no patrão, querem dar ordem em tudo. Isso eu não vou fazer, aquilo não vou fazer.
Ele não está mandando você ajoelhar diante de uma besta, diante de uma estátua. Não está falando. Ele está mandando você fazer o serviço que você tem que fazer. Vocês estão entendendo, amados? É uma coisa muito séria isso aqui, não é? Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Gálatas 6, 10, está escrito assim. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. A esses, principalmente. A esses, primeiro. Vocês estão entendendo, meus queridos? Estão entendendo? Eu espero que você esteja entendendo, não é? Interceder, orar, suplicar, clamar a Deus por todos os que se acham investidos de autoridade. Esse é o dever da igreja. Não é sair fazendo politicagem, criando confusão e perturbação, mas é orar. Olha aí, 1 Timóteo, capítulo de número 2, de 1 a 4. 1 Timóteo 2, de 1 a 4, fala assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor de todos os reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém, meus queridos? Então, esse é o nosso dever. Não é de brigar, não é de falar palavrão, não é de mandar um monte de coisas e de deletar e disso, os irmãos, e de cortar. Não falam por causa de política. Você é o quê? A grande meretriz ou você é o corpo de Cristo? Você é a grande Babilônia ou você é a noiva do Senhor? Ah, nós precisamos ver isso aí, não é? Nós precisamos ver isso aí. E muito mais, meus irmãos, muitas coisas mais. Se nós fizermos assim, nós seremos mais do que vitoriosos. Segundo Crônicas 7,14 fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Ele quer perdoar os pecados e sarar a nossa terra. Toda a situação política, econômica, em todas as áreas sociais e morais e tudo, ele quer, mas se tem uma condição. Porque para cada promessa tem uma condição. Para cada promessa tem uma condição. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, nos socorra, nos livre de todo mal, nos ajude. E que nós possamos realmente dar testemunho de que nós somos a igreja do Senhor. Para de ficar falando, vou levar o fulano à igreja. Você é a igreja. Você convida, vou levar a pessoa lá no prédio da igreja para assistirmos e participarmos juntos de um culto ao Senhor. Porque a igreja do Senhor vai estar reunida ali. Aonde tem um servo de Deus, aí está a igreja do Senhor. Vocês estão entendendo? Vamos, então, agradecer a Deus por essa palavra e depois, no outro dia, vamos abrir mais o nosso entendimento sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, pode me escrever, me mandar mensagens e eu te responderei com muito prazer. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos com paz e dá-nos o entendimento para que possamos, ó Deus, verdadeiramente ser a igreja do Senhor e testemunhar como igreja do Senhor. Nós oramos, nós clamamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.